cutucar um pouquinho mais, assim. Entender se vocês acham que algumas narrativas são precipitadas. Um exemplo. Eu gosto muito da tese de contrato inteligente e eu acho que segue que é a narrativa que está mais perto ali do que a gente vive hoje, que é o que a gente vai conseguir implementar. Então, assim, em termos de setor, o que é que tu vê para, por exemplo, o RWA? Que o pessoal está falando muito de Real World Asset, tá muito latente, está tendo uma briga com a CVM em relação a essa questão de ser valor mobiliário ou não. Então, eu queria entender qual é a tua visão em relação a isso, se você acha que existe espaço, se dá para crescer, como é que está essa visão. Tem gente falando de bolsa só, de ativos tokenizados, então eu queria entender um pouco. Tá. Porque, assim, eu tenho minha visão, eu sou completamente enviesada do que eu acredito muito do que vai acontecer nos próximos anos, mas eu queria entender a visão da Hashdex de forma da regulamentação, do que está acontecendo aqui. Então, quando a gente fala de RWA, né, são Real World Assets, né, é a tokenização de ativos reais. Né? Então, você pegar ativos que hoje estão registrados em contrato em pedaço de papel, que está lá no cartório, com carimbo ali de um notário, e transportar isso para um ambiente de blockchain, em que o registro deles é feito num ambiente 100% digital com assinatura eletrônica. Blockchain é a tecnologia que vai substituir os cartórios. Então, quando a gente fala de RWA, né, acho que quando a gente olha daqui a 10 anos, todos os ativos vão ser tokenizados. Né? A gente não vai ter mais contrato de papel. Né? E acho que aqui no Brasil, o Roberto Campos Neto, ele viu isso e ele tem sido um evangelista sobre isso. Né? Assim, que os contratos inteligentes eles são o futuro. Né? Assim, não faz mais sentido você ter um contrato de papel que é assinado fisicamente e tem que ter um carimbo de um cartório ali para ter validade. Você vai ter assinatura digital. E esse contrato, o interessante é que uma vez que você tem ativos registrados na blockchain, você pode programar o fluxo nesses ativos. Então você pode fazer entrega contra pagamento, por exemplo. Tem um contrato que, imagina que eu vou negociar um ativo com a Luísa, vou comprar um carro dela, né? Ao invés de a gente ter um risco de contraparte, em que eu posso entregar o dinheiro e não receber o carro, ou ela me entregar o carro e eu não pagar, dar o calote, a gente tem um contrato inteligente, a gente assina esse contrato e aí eu vou mandar o dinheiro para o contrato, ela vai mandar o carro, a propriedade, o registro de propriedade do carro para o contrato, e uma vez que ele receber os dois ativos, ele vai fazer a troca. Né, vai fazer a liquidação daquilo ali. Isso tira risco de contraparte, isso desbloqueia muito valor na economia e tira a necessidade de intermediários que hoje em dia, né, assim, hoje a gente precisa de intermediários que cobram caro para fazer esse serviço. Então, o ganho de eficiência que isso vai trazer no mercado de capitais é gigantesco. Então, quando eu olho para ativos do mundo real, e aí qualquer coisa pode ser tokenizada, ativos mobiliários, né, valores mobiliários e o que não é valor mobiliário também. E a grande discussão agora é como, né, assim, como regular, né, e como que e principalmente quando você tem plataformas que estão vendendo isso como um investimento. Essa é a grande preocupação da CVM. Não é o fato de você tokenizar um carro e aí permitir essa negociação direta. Isso não tem desafio nenhum, né, do ponto de vista regulatório. O desafio regulatório é criar uma plataforma que agora vou tokenizar ativos e vou vender isso como investimento. Compre aqui que vai ganhar X% do CDI. Isso aí já é uma linha tênue ali do que é valor mobiliário, o que não é. O que é um contrato de investimento coletivo, né, que você está vendendo ali e o que não é. Então, foi mais ou menos como foi a NFT. Essa é a grande polêmica quando a gente tem tokenização. Quando você junta ativos de vários usuários para transformar aquilo num investimento. Essa é a grande polêmica. Tá? E aí eu acho que o caminho para isso evoluir é o que a gente tem visto aqui no Brasil com o Real Digital. Né? Você tem uma plataforma que tem a supervisão dos reguladores, que aí você permite tokenizar valores mobiliários e você permite que a estrutura regulada possa distribuir esses ativos tokenizados. E proteger também, do fim do dia, o investidor, né? Porque eu acredito que é isso. Assim, tem pessoas que olham, pessoas que são mais nativos de cripto, olham muito feio para a regulamentação, enfim, acredita que é uma forma de opressão. Vocês sabem como é o nativo de cripto em alguns aspectos. E eu olho muito por outro lado, por esse lado da adoção. Do cara que quer se expor, ele se expor, mas de forma protegida. Tanto é que eu sou uma grande... Todo mundo fala que eu sou a ovelha negra porque eu sou uma grande defensora dos ETFs de cripto em geral. Eu, Luísa, prefiro que mais pessoas conheçam do que um grupo seleto específico ali.